3 de junho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Edmundo Medeiros analisando questões relativas ao ICMS. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre as tendências do dólar. E nesta semana o presidente do SINPE, Joseph Cury, recebe o economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api, que fez um balanço do cenário político e da crise brasileira. Fique conosco. O dia 1º de junho é considerado por muitos como o dia da liberdade de impostos. Nessa data, milhares de estabelecimentos em todo o Brasil vendem seus produtos e seus serviços com até 80% de desconto. Isso porque é a incidência tributária sobre esses mesmos produtos ou serviços aplicados. Essa data, do 1º de junho, a data da liberdade dos impostos, e com esses descontos procura dar maior consciência e mostrar para todos os cidadãos, para os contribuintes em geral, qual a relevância, qual o impacto da carga tributária no produto brasileiro, que chega a até 80% ou é mais do que o dobro do próprio valor do custo do produto. Para se ter uma ideia, estima-se que o brasileiro trabalha até 5 meses por ano para pagar os seus impostos, o dobro do que trabalhava ou do que era a carga tributária nos anos 70. Assim, essa data é importante verificar realmente o quanto que todos nós brasileiros pagamos de tributos aqui no Brasil, para que nós possamos ter e possamos exigir o retorno social desse produto pago. Possamos cobrar também uma reforma tributária mais racional, uma simplificação do sistema tributário, uma redução da guerra fiscal e também a observância e o respeito à capacidade contributiva de todo cidadão. Assim, o SINPE continua trabalhando por uma regularização tributária, por uma simplificação de todo o sistema tributário, para que o empresário possa ser esse gerador de emprego e renda para o desenvolvimento do Brasil. A Lua é o único satélite natural da Terra. O diâmetro dela é de 3.476 quilômetros, mais ou menos o tamanho do continente asiático. Durante o dia, a temperatura na Lua é de 100 graus Celsius. Lá não há chuva nem vento, mas o frio chega a 175 graus negativos à noite. Outra curiosidade é que a Lua está a 385 mil quilômetros da Terra, sendo necessárias 13 horas de foguete para chegar até lá. Essa, você sabia? Há muitos anos, as secretarias de Fazenda de todo o Brasil lidam com a situação que envolve a tomada de créditos de ICMS de empresas inidôneas. A situação, evidentemente, quando é praticada de forma dolosa, configura crime. Ou seja, uma determinada empresa lança em sua escrituração fiscal créditos de ICMS que não correspondem a operações efetivamente realizadas. No entanto, ao realizar procedimentos de fiscalização com a finalidade de identificar tais contribuintes, a Secretaria da Fazenda, por vezes, termina punindo contribuintes que não agiram com má fé, que não agiram com dolo no intuito de lesar o fisco. Em decisões recentes, o Poder Judiciário vem reconhecendo a necessidade de anular diversas autuações aplicadas, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela Secretaria de Estado da Fazenda. Essas decisões reconhecem que, uma vez comprovada a boa-fé do contribuinte na aquisição de mercadorias, ainda que, posteriormente, a empresa que lhe vendeu venha a ser declarada uma empresa inidônea, tais empresas, por terem agido de boa-fé,
não podem ter os respectivos créditos de ICMS glosados, não podem sofrer a aplicação de multa, que em situações como essa são bem elevadas. Em autuações que vêm sendo anuladas pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça observa elementos como a comprovação da operação financeira de pagamento, a comprovação do transporte de mercadoria por meio do conhecimento de transporte, elementos que dizem respeito à própria negociação, como e-mails ou trocas de correspondência física. As autuações aplicadas pela Secretaria da Fazenda implicam não apenas na cobrança do ICMS decorrente da glosa de crédito. A Secretaria da Fazenda também aplica pesadas multas nessas situações. Portanto, as empresas devem estar atentas a esses procedimentos para evitar no futuro, e às vezes passam-se anos até que uma autuação ocorra, sejam obrigados a recolher um ICMS que, evidentemente, seria cobrado injustamente em tais situações. Após passar por Brasília, a mostra Cícero Dias, um discurso poético, chegou a São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil. A seleção de 125 obras do pintor pernambucano Cícero Dias está exposta em 2 núcleos, Brasil e Europa. Além de telas, há fotos, documentos e desenhos criados entre os anos de 1920 e 1950. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua Álvares Penteado 112, centro da cidade. A exposição é gratuita e ficará aberta até o dia 3 de julho. Visite! Uma grande preocupação de muitas pessoas, o que vai acontecer com o dólar, se o dólar vai disparar ou não. E a resposta é não, o dólar não vai disparar, a tendência do dólar é para baixo. Explico por quê. Você tem 2 mercados para o dólar. O primeiro mercado, que a gente chama o mercado fundamental, que é o mercado de exportações e de importações. O Brasil está tendo um saldo comercial positivo da ordem de 50 bilhões de dólares na balança comercial, quer dizer, o Brasil vai exportar mais do que importar 50 bilhões, quer dizer, são 50 bilhões de dólares que entram aqui no país. Você tem também pagar juros, pagar empréstimos e tomar novos empréstimos do resto do mundo. E você tem investidores estrangeiros que investem aqui. Os investidores estrangeiros que investem nos últimos 12 meses deu 4,5% do PIB. Quer dizer, se você, números redondos, você tem 3% do PIB, quer dizer, fora o que paga de juros, tudo, que entra mais do que sai. Quando entra mais uma mercadoria, seja tomate na feira, o dólar no Brasil, o preço, a tendência do preço é para baixo. Por que o dólar disparou então, quando você teve a notícia do que aconteceu em Brasília? Porque você tem um segundo mercado de dólar, que é o dólar financeiro. Esse dólar financeiro depende muito mais de liquidez, de entrada e saída de recursos no dia a dia. Quer dizer, não todo mundo exporta, importa e fica o saldo todo dia. Tem dias que saem muitos dólares, que entram muitos dólares. Por conta do nervosismo político, saíram muitos dólares rapidamente. Então, isso aumentou o preço do curto prazo no dia e as pessoas se assustaram com isso. Mas o dólar já começa a cair. O que vai acontecer daqui para frente? A tendência do dólar é procurar os R$3 até o fim do ano. Só que não vai ser uma trajetória linear, vai ser uma trajetória oscilante. Mas de nenhum jeito, em nenhum cenário, vai disparar nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, quem está preocupado com o dólar, não precisa ficar preocupado mais. É isso. Entrevista da semana.
nosso convidado de hoje é o Dr. Bernardo Api, que no programa passado nós fizemos a seguinte pergunta: se introduzir o IVA, o Brasil ficará 10% mais rico? O PIB aumentará em 10% com a simples reforma tributária? Sim, a resposta é sim. As distorções do sistema tributário brasileiro são tão grandes que uma boa reforma tributária, cujo centro é a criação de um imposto ao valor agregado, o IVA, ela resultaria no aumento do PIB potencial do país da ordem de 10%. Agora, isso não acontece em um único ano. Isso acontece ao longo de um período de 10, 15, talvez 20 anos. Isso significa que, nesse período, o país poderia crescer de 0,5% a 1% a mais por ano, durante um período de 10, 15, 20 anos, e no final do período, cada brasileiro estaria algo como 10% mais rico do que ele estaria sem a reforma tributária. O que seria especificamente esse imposto sobre valor agregado? O imposto sobre valor agregado não tem nada de muito original. Esse é o modelo de tributação utilizado pela grande maioria dos países do mundo. Praticamente todos os países relevantes do mundo têm um tributo do tipo IVA. E o que é um tributo do tipo IVA? É um imposto que a gente chama sobre valor agregado. Em cada operação, nas vendas, a empresa tem um débito e nas compras ela tem o crédito de todo o imposto incidente nos insumos que ela utilizou na produção, integralmente. Neste modelo, que característica ele tem? É que, como você recupera tudo que foi pago de imposto antes na cadeia produtiva, a forma como se organiza a cadeia produtiva não afeta o montante da tributação. E isso é muito bom do ponto de vista de você montar uma estrutura produtiva eficiente. Essa é uma primeira característica. Segunda característica, no imposto do tipo IVA, aquilo que você cobra do consumidor final corresponde exatamente àquilo que foi pago ao longo de toda a cadeia de produção e comercialização daquele bem ou serviço que você está comprando. Então, quando o consumidor está comprando alguma coisa, ele sabe exatamente quanto ele está pagando de imposto para o governo, o que é muito bom do ponto de vista da responsabilidade política, porque o governo vai ter que agora explicar onde está gastando aquela porcentagem, que não é pequena no caso do Brasil. Nós estamos falando aqui no Brasil de algo como 20% do preço de tudo que a gente está comprando vai para o governo, ou 25% se a gente considerar o preço sem imposto. 25% na média, porque aí varia muito, hoje varia muito, mas 25% na média no Brasil do preço de tudo que você está comprando vai para o governo. E as pessoas não sabem disso, porque não é transparente, porque o nosso sistema tributário é tão confuso que é impossível saber quanto está pagando de imposto. Essa é uma segunda característica. Com este modelo, que desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos, você tem um imposto que na prática é cobrado na cadeia, mas quem paga é o consumidor final, gera pouca distorção e gera potencial de crescimento para o país. Há muito tempo se discute a possibilidade de um IVA. O que mudou e por que a importância desse debate nesse momento do IVA na sua avaliação? Bom, eu acho que mudaram algumas coisas. Primeiro, mudou o ambiente político, que eu acho que hoje está mais favorável à aprovação de uma reforma tributária do que foi no passado. Mais favorável por quê? Mais favorável, por um lado, do lado das empresas, para quem está cada vez mais claro que o atual sistema tributário é disfuncional, ele está criando problemas para o crescimento do país, e ele está mais favorável do ponto de vista dos estados e municípios. Um problema da reforma tributária é que ela mexe nas receitas atuais de estados, o ICMS, e de municípios, o ISS, e isso usualmente gera muita resistência à mudança no sistema tributário. Mas hoje já existe uma percepção muito mais clara também por parte dos estados e municípios que o sistema tributário atual faliu, que ele não funciona mais, que ele não está sequer servindo como gerador de receita para os estados e municípios, e isso facilita a aprovação de uma reforma tributária. Esse é um lado. Outro lado, eu acho que é a maturidade na discussão do tema. No Centro de Cidadania Fiscal, nós estamos propondo hoje uma reforma tributária em que a transição do sistema atual, em que a gente tem 5 tributos sobre bens e serviços, ICMS, ISS, PIS/COFINS, IPI, para um único tributo do tipo de valor agregado, seria feita ao longo de 10 anos. Transição de 10 anos. 10 anos para o contribuinte. Sim. Como é que seria essa transição? Você criaria, num primeiro momento, um novo imposto com uma alíquota bem baixa, de 1%, reduziria a alíquota dos impostos que existem atualmente. Testaria esse novo imposto com essa alíquota de 1% durante 2 anos
E aí você saberia como ele funciona, quanto ele arrecada. A partir daí, em mais 8 anos, você iria aumentando progressivamente a alíquota do imposto novo e reduzindo progressivamente a alíquota dos tributos velhos. É um pouco uma ORV tributária. Você teria a convivência do imposto novo bom com os tributos ruins velhos. E no final do processo... O que simplificaria para as empresas? Para as empresas isso significa uma enorme simplificação. Você vai dizer, durante o período de transição, de fato, vai ter um pequeno complicador. Vai aumentar no curto prazo. No curto prazo você tem que ter um imposto a mais que você vai estar pagando além dos que já existem. Sim. Mas no final do processo vai sobrar um imposto muito mais simples do que os que existiam anteriormente. E a diferença é brutal. Vou dar só um exemplo que explica quão brutal é a diferença. Eu, uma vez conversando com uma empresa multinacional de bens de consumo, ela me falou que o programa de computador que ela tinha nos países da Europa para pagar o IVA tinha 50 linhas de programa de computador. O programa de computador que ela tinha no Brasil para pagar só o ICMS tinha 20 mil linhas de programa de computador. Então a diferença que nós estamos falando é que durante a transição as empresas vão ter que ter 20.050 linhas de programa de computador e no final vão ter 50. Então essa complicação a mais durante o período transitório é uma complicação pequena, muito pequena, perto do benefício que você tem com o novo imposto. Hoje o sistema tributário ele é complexo e você havia dado alguns exemplos onde o sistema tributário te força a fazer certas coisas, por exemplo, na área da construção civil. Daria para exemplificar isso? Eu posso explicar isso. Hoje, por exemplo, se você faz uma obra de construção civil no canteiro de obra, o valor adicionado no canteiro de obra para fazer uma obra de concreto armada, você vai pagar ISS, no máximo 5%, e PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Então, no máximo, 8,65%. Aí supõe que você pode fazer uma construção também com estruturas pré-fabricadas. O problema é que na fábrica, a agregação de valor na fábrica paga ICMS, que no caso de São Paulo, para uma estrutura metálica, por exemplo, é de 12%, e PIS/COFINS não cumulativo, que é de 9,25%, mais o IPI em alguns casos. E aí você está pagando, então, no mínimo 21,25% na fábrica. Então, o que acontece? Vamos supor que com uma determinada quantidade de capital e mão de obra, eu consiga produzir 10 edifícios com concreto armada e consiga produzir 11 edifícios se eu alocasse esses mesmos recursos numa fábrica para produzir estruturas que iriam ser montadas depois na obra. A estrutura tributária brasileira me empurra a fazer a obra com concreto armado, mesmo que eu pudesse construir 10% de prédios a mais trabalhando com agregação de valor na indústria com estruturas pré-fabricadas. Esse é o tipo de distorção que deixa de existir quando você tem um modelo do tipo IVA. E esse é o claro exemplo do quanto você prejudica a produtividade do país quando você tem um sistema tributário ruim como o que a gente tem hoje em dia. Bom, a discussão do IVA, eu não tenho dúvida que vai entrar em pauta no momento adequado no Congresso Nacional, na discussão da reforma tributária. A expectativa, na sua avaliação, é de que as pessoas, o país, o Congresso, o Executivo está pronto para ter uma melhoria da produtividade, da competitividade das empresas, ou o sistema cartorial vai prevalecer sobre o crescimento nacional? Acho que é uma boa pergunta. O que eu acho que a gente precisa avançar no Brasil é começar a fazer discussões com base técnica. A gente precisa entender as vantagens e desvantagens das opções que a gente tem. No caso do sistema tributário, eu estou absolutamente convencido que a migração para o modelo do tipo IVA é a melhor opção que a gente tem. Tem problemas, tem resistências, tem mudança de preço relativo na hora que se faz uma migração dessas? Tem. Isso gera resistências de alguns setores que acham que perdem, mas na prática não perdem, porque a economia cresce mais e aquilo que ele acha que perde, ele recupera vendendo mais, na verdade. Gera resistências também muitas vezes de estados e municípios, que o nosso modelo ele é totalmente neutro em termos de carga tributária. Ele mantém a carga tributária totalmente constante ao longo do processo de transição. Mas tem uma redistribuição de receita entre estados e municípios, porque o IVA, quando ele é bem estruturado, a receita é distribuída proporcionalmente ao consumo. Para o caso dos estados e municípios, nós estamos propondo uma transição na repartição de receitas, porque a gente está falando de um imposto só, que vai ser arrecadado de forma unificada, e a receita é distribuída para a União, para os estados e para os municípios.
E a gente está propondo que, num primeiro momento, você reproduza totalmente a distribuição atual e que você só caminhe para a distribuição proporcional ao consumo em 40 anos. Acho que essas mudanças, uma transição longa de 10 anos para os contribuintes, que permite que eles se ajustem ao novo tributo, que permite que incentivos fiscais que eles tinham no sistema antigo, que não existirão mais no sistema novo, sejam digeridos de forma adequada. E a transição ainda mais longa para a distribuição da receita entre os estados e municípios, acho que isso tira muito da resistência para uma mudança como essas. Se as pessoas entenderem que isso traz um benefício muito grande para o país em termos de potencial de crescimento, eu acho que a gente consegue fazer essa mudança. E aí o resultado disso, voltando à primeira pergunta, é que a sociedade como um todo, o Brasil como um todo, vai ficar 10% mais rico com o passar de 10 ou 20 anos apenas com a mudança da reforma tributária. É exatamente isso. Essa é a consequência de fazer uma boa reforma tributária no Brasil. Se a gente olhar um pouco a situação do país hoje, a gente tem dois grandes desafios. A gente tem um desafio macroeconômico, que é basicamente desequilíbrio fiscal, que é resolvido principalmente através da reforma da Previdência, pelo teto dos gastos, que já foi aprovado. E quando você tem a macroeconomia arrumada, você permite que o país cresça no máximo do seu potencial. Quando ela está desarrumada, você não cresce sequer no seu potencial. Sem dúvida, sem dúvida. E tem um outro desafio, que é aumentar o potencial de crescimento do país, que é produtividade. Quando a gente olhar os últimos 30 anos, a produtividade no Brasil cresceu muito pouco, mas muito pouco mesmo. Enquanto a Coreia cresceu em uma média de 3% ao ano, a produtividade do trabalho, nos últimos 30 anos o Brasil cresceu menos de 1% ao ano. E neste ponto de vista a reforma tributária é fundamental. Acho que do ponto de vista de curto e médio prazo é a reforma que mais aumenta o potencial de crescimento do país para os próximos anos. No longuíssimo prazo, aí é a educação, qualificação da mão de obra, acho que essa é a agenda principal. Mas quando a gente fala no horizonte 10, 15, 20 anos, provavelmente a mudança que traz mais impacto sobre o potencial de crescimento do país é a reforma tributária. O que mais que você acha fundamental em relação ao IVA? Eu acho que a gente tem que ter, o ideal seria ter um imposto com uma alíquota única, porque na hora que você cria mais de uma alíquota, você cria o conflito, você cria a discussão de quem entra, quem não entra, tanto política quanto o problema mesmo da fiscalização. Eu vou dar só um exemplo, que não é só do Brasil. No Reino Unido, por exemplo, tem lá uma alíquota zero para o imposto sobre roupa infantil. Aí o que acontece? As empresas vendem roupa de mulher pequena como se fosse roupa infantil. Aí vai lá o fiscal da Receita querendo saber se a loja está vendendo, se aquilo é roupa de mulher ou se é roupa de criança. Entendeu? A hora que você cria a diferença, você cria o espaço para ter o contencioso, você cria o espaço para ter a fraude e você tira a transparência. Quando você tem um imposto com alíquota única, o consumidor que está indo comprar, porque o IVA é um imposto sobre consumo, a empresa é apenas um agente transmissor do imposto até o consumidor final. Quando você tem um imposto desse tipo, o consumidor sabe quanto ele está pagando de imposto, ele sabe quanto custa o governo para ele. E a hora que ele tem essa transparência, ele pode cobrar do governo a resposta adequada em termos de bens, do que o governo está fazendo para ele. Pode dizer, olha, você está gastando mal o meu dinheiro. Hoje no Brasil as pessoas não sabem quanto pagam de imposto em qualquer coisa que elas compram. Bernardo Api, nós queremos agradecer muito a sua participação, parabenizá-lo pelas ideias e tomara que o Brasil cresça os 10% tão necessário para todos nós. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!